Boa noite a todos. Agora, oficialmente aberta a programação do dia. Meu nome é Rodrigo Nunes, eu sou do Manual Blockchain. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigado por vocês separarem esse tempo e dividir um pouco desse conteúdo com a gente. Uma noite que ela traz bastante conteúdo de verdade. A gente tem um time de peso hoje aqui para falar sobre como a governança. Mas, antes de passar a bola para os nossos palestrantes e conteúdo da noite, quero falar um pouco para vocês, para quem não conhece ainda, sobre o Manual Blockchain. O Manual Blockchain, a gente nasceu em novembro do ano passado, somos uma startup, engatinhando aqui, e a gente nasceu através de uma certa inquietação. Quando a gente entendeu, dois entusiastas aqui, eu e meu sócio Alex, quando a gente entendeu o que era o blockchain e o poder que essa tecnologia ela traz para a sociedade como um todo, a gente percebeu que o acesso à informação era um acesso muito específico. Ou ele era complicado de entender, ou ele era muito direcionado a um determinado público. E a gente falou, poxa, para que haja efetivamente um impacto social e que a gente consiga difundir a informação e o conteúdo para todos, isso precisa ter um formato muito mais digerível. Então a gente criou a empresa com essa pegada. O que a gente traz de diferente no nosso formato? Primeira coisa de tudo é curadoria. Então, todo conteúdo, hoje a gente tem um portal no ar, esse portal a gente trabalha tanto notícias quanto artigos exclusivos, e todo esse material passa por um rico cunho de curadoria, para que a gente entenda. Hoje é uma preocupação que a gente teve, quando a gente foi buscar informação, hoje a gente tem as mídias sociais, que ela dão voz para todo indivíduo. E essa informação que a gente consegue buscar através do indivíduo, a gente tem que ter um cuidado do que a gente deve ou não deve consumir. Então, a curadoria dos nossos conteúdos, ela visa resolver esse problema. E, além disso, a gente criou todo um ecossistema, assim como o dia de hoje, que é um conteúdo num formato diferenciado através de uma experiência diferenciada. Por isso que dificilmente vocês vão ver um meetup nosso em auditório, em modelo convencional de workshop e tudo mais. A gente sempre vai buscar esse formato de conteúdo com uma experiência gastronômica, com alguma experiência diferente de local. Então, a gente sempre vai buscar esse tipo de coisa. Então, o manual nasceu com esse propósito: levar informação, levar educação, levar o conteúdo para o maior número de pessoas possível e num formato onde todo mundo possa consumir e possa avançar. Não só as suas oportunidades de investimento, mas seus projetos, o que aquilo pode impactar na tua empresa, no teu negócio e aí por diante. Aqui, de cara, já agradeço muito o João e o pessoal da Mani, que abriu as portas para nós, é um grande parceiro. Um pouco para trás? Então, bom. Pessoal da transmissão. Então, esse espaço aqui, que eu acho que só o próprio visual já diz tudo, o que a gente quer propor aqui para vocês. É um visual de uma experiência completamente diferente, não só gastronômica, mas também com esse visual. Então, muito obrigado, João. Muito obrigado a todos do Amani, que é uma parceria que está se construindo aí, muito saudável. Quando vocês reservaram a vaga de vocês lá no site, no nosso portal, vocês viram que o evento ele tem uma mecânica relativamente gratuita. Vocês reservam a vaga por R$50 e vocês recebem aqui na porta um gift card com R$50 em Bitcoin. O que é isso? O evento ele é gratuito. A gente só criou essa mecânica de reserva para que a gente tenha um menor índice de no-show. A gente experimentou fazer um gratuito por gratuito, né? E a gente teve mais de 70% de quebra. Então a gente criou essa mecânica para, resolver esse problema. Segundo ponto, gerar uma primeira inclusão, que é já uma forma da pessoa vai resgatar. Daqui a pouco meu amigo Rafa vai falar para vocês como é que resgata esses bitcoins que estão dentro da carteira de vocês. Mas é uma forma de você já entender como é que funciona, como é que eu abro uma carteira, como é que funciona um exchange, como é que funciona uma wallet, e por aí vai. Então já é uma forma de inclusão. E um recado legal que eu passo disso, por incrível que pareça, tem gente que vai, reserva e não vem pro dia. Esse dinheiro a gente não devolve para quem fez essa reserva. Esse dinheiro ele fica num fundo, e esse fundinho a gente promove eventos como esse, cursos um pouco diferentes, dentro de comunidade carente. Então, a gente leva esse formato
para uma parceria que a gente tem inicial para fazer esse programa é com Paraisópolis. Então, aqui dentro de Paraisópolis, a gente tem uma parceria que roda já uma iniciativa. Ainda não aconteceu o primeiro curso para eles, porque a gente ainda não tem um fundo gordinho para poder promover isso para eles. Mas a gente está caminhando e, por incrível que pareça, ainda tem gente que reserva e não vem. Então, por que eu estou contando essa história? Porque esse dia aqui só é possível graças aos nossos patrocinadores. Então, os patrocinadores que estão junto com a gente, alguns desde o início, outros vêm conhecendo um pouco mais aqui. Vem conhecendo um pouco mais o nosso projeto e vem apoiando e vem participando junto com a gente. A GV2C é uma empresa de tecnologia, uma consultoria em tecnologia que desenvolve projetos e eles têm uma pegada, um formato, uma plataforma de execução de projetos um pouco diferenciada, muito legal. Hoje eu não encontrei ninguém da GV2C aqui, mas eu quero deixar meu abraço para o Guilherme, que é parceiro, ele já está, acho que se eu não me engano, nos últimos 4 eventos, ele já estava com a gente e está com a gente aí até o final do ano. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, pessoal da GV2C. Aqui eu vou falar... Opa, parou? Não. iCustomer, nosso patrocinador. João está aqui, eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para ele. Mas a iCustomer também acreditou no nosso projeto. Uma coisa que é legal eu comentar quando eu falo dos nossos patrocinadores é que nós somos uma iniciativa que fomenta a blockchain. E os nossos principais patrocinadores, eles não são do universo blockchain, eles não são do ecossistema blockchain. Justamente por esse nosso formato de conseguir falar com o maior número de pessoas que principalmente não entendam ou entendam muito pouco sobre o universo blockchain. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. Por isso que empresas que querem se posicionar nesse universo, eles estão acreditando no nosso projeto, estão apoiando e proporcionando esse dia para vocês aqui também. Tá? A iCustomer, eu não vou falar muito deles, porque o João que vai falar um pouco deles, o negócio deles é incrível, eles fazem um mapeamento de redes sociais, mas o João vai falar um pouquinho mais específico. Os nossos apoiadores, para a gente ter uma estratégia para chegar no maior número de pessoas possível, para que a gente consiga conversar com esse público da forma mais oxigenada possível, a gente tem os nossos apoiadores de mídia, que vão desde de portais e de grandes portais do universo cripto, mas como também influenciadores e também outras mídias que não tenham nada a ver com o universo cripto. De novo, a gente sempre vai buscar esse público que conhece muito pouco, que não está ainda incluso dentro desse ecossistema. Então, aqui a gente tem um youtuber, que é o canal VHD, a gente tem também esse youtuber Investimentos Digitais, que é um canal, aí já fala sobre o cripto. Então, vocês vão sempre perceber que a gente brinca bastante em fazer apoios onde a gente consiga navegar no maior público possível. E os nossos apoiadores do dia de hoje, eu quero agradecer bastante a Staff Advocacia, CryptoPlanet, o pessoal da CryptoPlanet e da CryptoBR, que estão ali com a lojinha, são grandes parceiros nossos também, que fazem com que a gente consiga transformar esse dia de experiência em uma coisa também um pouco diferente com os produtos deles. Muito legal. Obrigado, parceria do pessoal. CoinWise, que a gente vai falar um pouquinho agora, a GoBlockchain, que é um dos grandes parceiros nossos de conteúdo, a parte de curso, formação de profissionais na linha de blockchain, na parte de desenvolvedores. Meu amigo Henrique, não tinha te visto ainda. Grande GoBlockchain, obrigado, viu, pela parceria de sempre. Falei demais. Agora eu quero passar o bola para o meu amigo João da iCustomer. João, cadê você? Fala. Para ele falar um pouquinho sobre o negócio deles. E, de antemão, te agradeço muito, agradeço todo o pessoal da iCustomer por acreditar no nosso projeto e estar aqui apoiando. Bom, boa noite a todos. Como o Rodrigo bem me apresentou, eu sou o João do iCustomer. O iCustomer faz parte do grupo Bluesoft, que é um grupo de tecnologia voltado para relacionamento consumidor. E como iCustomer, a gente é especialista em mídia social. Então, a gente já tinha um relacionamento já com a pessoa física Rodrigo, com a pessoa física Alex, eles vieram com um projeto para nós, e de cara a gente decidiu apoiar, entrar nesse barco. Então, a partir da nossa plataforma, é possível que as marcas monitorem o que tem sido falado sobre ela nas mídias sociais. Então, entenderem dentro de um período específico como que está a saudabilidade dela, o que fala em relação à positividade e negatividade, quais são os temas que mais reverberam nas mídias sociais. E como manual blockchain, é muito importante que eles tivessem esse monitoramento
porque a ideia da Manual, além de fomentar o mercado, está na ponta. Então, entender o que mais acontece de quente no mercado para poderem, com base nisso, darem conteúdo e tocarem com os eventos como a gente está tendo aqui hoje. Então, dentro da nossa parceria, a gente tem, logicamente, a entrega do nosso serviço para eles entenderem o que tem sido mais falado nas redes sociais, com base no mês passado, no período passado. Coincidentemente, a nossa última entrega dessa análise foi essa semana. Então, compilamos o que tem sido falado sobre blockchain em todas as redes sociais, e aí levantou-se a ideia. Poxa, João, eu sei que o negócio de vocês é um pouco fora do que a gente trabalha aqui, então acho que o legal para a gente poder aterrissar o negócio de vocês dentro dos nossos eventos é poder levar esse tipo de análise para dar uma introdução no evento. Então, a gente consolidou tudo que tem sido falado no mês de agosto, o que falou no mês de agosto, que o mês já passou, em uma página só. Então, a ideia é que foi uma análise bem didática mesmo, bem visual, em que a gente analisou mais ou menos cerca de 7.000 menções do que falaram nos principais canais, e que reverberou, que já alcançou cerca de 10 milhões de usuários, e compilamos os principais temas. Então, quando a gente pega o que falou de agosto, a gente tem algumas notícias, alguns temas que reverberaram mais. Dentre eles, um estudo da Coinbase falando que 42% das melhores universidades do mundo já oferecem um curso relacionado à blockchain. Então, isso é muito interessante para a gente entender como que o mundo acadêmico, não só especificamente, mas instituições tradicionais, têm visto o tema, têm trabalhado dentro desse tema. Só que quando a gente olha para o mercado brasileiro, só 64% das empresas já ouviram falar de blockchain, tem alguma iniciativa dentro de todos os setores da empresa. Então, apesar de a gente ter tido aqui experiências de como o blockchain pode afetar diversos mercados, a gente considera que 64% das empresas do Brasil ainda não vêm. Então, olhando o copo meio cheio, isso é oportunidade de negócio. A gente encontrou também uma reverberação, um termo muito específico sobre blockchain atrelado ao agronegócio. Então, foi uma matéria que um veículo específico sobre o agronegócio fez sobre blockchain e que também teve um poder muito grande de compartilhamento na rede social. Então, falando de como o blockchain pode afetar esse setor. Inclusive, foi um dos eventos que a Manual Blockchain fez há pouco tempo atrás. Como a gente está em um momento de política também, sempre quando a gente tem um macro assunto dentro do país, isso acaba atingindo a rede social dentro até mesmo de temas específicos, que foi um post do Amoedo falando sobre a tecnologia blockchain pode trazer transparência das contas públicas, né? Então, como a gente está nesse momento, é natural que isso acabe entrando, e o Amoedo, por ter essa personalidade mais voltada ao mundo empresarial, também falou sobre o assunto. Um case que também teve muito poder de compartilhamento foi o case da Caipira Express, relacionado a queijo. Então, como que eles estão utilizando a tecnologia para fazer o rastreio de ponta a ponta do processo de produção à comercialização. E, por final, um depoimento do Steve, que é cofundador da Apple, falando sobre Ethereum e falando sobre criptomoeda também. Então, a ideia é que a gente consiga consolidar todas as informações para entregar insights para as marcas, para entender o que tem sido falado, a saudabilidade das marcas, produção de conteúdo, produto e, logicamente, o próprio relacionamento com os consumidores que tiverem contato, tomando um chopinho e degustando conteúdo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Eu ia saber falar isso, por isso eu chamei ele para me ajudar. Não vou perder muito tempo, quero chamar o Rafa Coinwise, parceiro nosso também desde o início, acredita com a gente no projeto desde o início, para explicar um pouco para vocês, como é que funciona o resgate do cartãozinho, dos bitcoins que estão dentro da carteira de vocês, tá bom? Vamos lá, Rafa. Boa noite, obrigado, Rodrigo, mais uma vez aí pela participação no evento. A Coinwise é uma empresa de blockchain e criptomoedas. A gente tem algumas soluções, pelo meu sotaque, vocês devem ter notado que eu não sou daqui. Eu nasci aqui, mas moro aqui há 4 anos. E a gente nasceu numa empresa de Recife de cibersegurança. E, naturalmente, dentro desse nicho de cibersegurança, eu sempre houve interesse em cripto, porque criptografia vem desse termo. E tem relação com cibersegurança. E a gente tem
um laboratório de P&D lá há 4 anos na Tempest, e aí ano passado a gente fez um spin-off. E somos uma startup que desenvolve soluções para o blockchain, né? Peraí, tem algo errado aqui. Eu acho que eu saí aqui do... Foi mal, porque eu veio para cima e para baixo aqui, a esquerda e a direita, e eu ia atrapalhar. Vamos lá. Mas não está indo agora. Pronto. E aí a gente desenvolveu algumas soluções para o blockchain, criptomoedas, e uma delas é o GiftWise. O que é o GiftWise? A gente tem hardware wallet, a gente tem esse cartão que é uma paper wallet. Eu não sei se todos entendem o conceito de paper wallet, mas a gente criou essa carteira, uma carteira web, e enfim, deixa eu ver, vai funcionar agora. Aí eu tenho que apontar para lá? Não. Chega lá de baixo, você vai me guiando, eu vou te guiar de baixo. E a gente desenvolveu esse gift card, que é um cartão promocional, e ele é uma wallet Bitcoin também. E recentemente a gente integrou com uma corretora. Então, a ideia é ser a primeira experiência de um usuário com criptomoedas. Esse cartão tem um crédito em reais, e aí você vai criar uma conta lá que resgate esse crédito. Eu estou tentando ensinar o passo a passo com as telas aqui, mas não estou conseguindo. Vocês vão passar? Agora está indo. Já. Pronto, vocês receberam esse cartãozinho. O cartão tem um raspadinha que você vai raspar e vocês têm que ter um leitor de QR. O QR Code, não sei se todo mundo conhece, mas é aquele código de barras que, na verdade, ele não é Bitcoin. São aquelas figurinhas lá, aqueles quadradinhos, eu acho que se vocês rasparem o cartão, vocês vão ver. E quando vocês acessarem ele, vocês vão dar de cara com essa tela, que é uma tela de uma corretora. Quem tiver conta na corretora, só é logar. Quando efetuar login, se já tiver conta nessa corretora, na Omni, uma parceira nossa, você já vai ter o crédito de R$50. Então é só efetuar o login. São 2FA, que é um nome, eu muito gosto de inventar o nome 2FA significa aquele que você faz no banco, você recebe um númerozinho no celular, né, por SMS, firmar. Porque em segurança, a gente tem algumas camadas de segurança. Só para explicar para vocês o que é 2FA, para vocês não ficarem usando sem saber o que é. A primeira camada de segurança é alguma coisa que você sabe. Então, um login, uma senha, você sabe, coloca e acessa. Só que outra pessoa que sabe o que você sabe também consegue entrar. Então, a gente coloca a segunda camada, o segundo fator de autenticação, que é o 2FA, Two-Factor Authentication, né, do inglês, que aí ele pede para você alguma coisa que não só você sabe, mas que você tem. Que pode ser o celular, se ele manda o SMS para o seu celular, você possui o seu celular, ou pode ser aquele token do banco. Então, o segundo layer de segurança é alguma coisa que você tem, alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você tem, e o terceiro seria alguma coisa que você é. Uma íris, uma digital, ou a sua voz, ou a sua assinatura. Enfim, é isso, só para aproveitar o gancho de segurança. E aí você vai habilitar isso fazendo a leitura desse código QR aqui, com um aplicativo que a gente chama de Authenticator. Algumas pessoas usam aqui o Google Authenticator, outras usam o Auth, e existem outros aplicativos. Eles simulam aquele token de banco, só que no seu celular. Você vai baixar esse aplicativo, eu vou dar um exemplo aqui com o Google Authenticator, certo? E vai instalar no seu celular. E ele tem essa linha. Esses são gerados meio que aleatoriamente, não é aleatoriamente, tem uma regra, mas eu vou dizer que é aleatoriamente para ficar mais fácil.
E aí, esse número varia e você tem que digitar no lugar onde você quer logar. Por exemplo, seu site de milhas, você vai logar e ele vai pedir para você ver o número e você digita numa caixinha. Aqui a gente vai fazer no site da corretora. Então, quando você instalar isso, você vai ali, ó, ler código de barras, aquela opção ali embaixo. Estou brigando realmente com o controle. Não, eu vou conseguir aqui. Lê o código de barras. E aí você vai apontar para a tela lá da corretora. Lembra que tinha um QR Code lá na tela da corretora e vai aparecer um novo aqui. Então você volta lá na página, nessa página daqui, e digita ali, ó, o númerozinho, código de verificação. E aí, efetua o login. Veja que ali no canto esquerdo da tela tem um valor em Bitcoin, e na verdade vai ser em real com vocês, que está em 0. Por quê? Porque você precisa terminar a verificação por e-mail, a verificação da conta e o telefone. Essas coisas chatas, elas existem para não ser fácil você perder os seus 50 reais que você vai ganhar aqui. Porque se você não conseguir, se você não fizer isso, e se qualquer pessoa que entra na conta e não faz essas verificações, a corretora não sabe quem é você, né? Então, você precisa fazer um setup básico. E aí você tem um segundo fator de autenticação, agora você vai verificar seu e-mail. É simplesmente clicar ali no verificar e-mail, você vai receber esse e-mail da corretora, clicar no link, você já vai voltar para lá, com o verdinho ali, tá vendo? Da verificação de e-mail, primeiro ali. Aí tem duas caixinhas vermelhas ainda, verificar a conta e verificar o telefone. O que é verificar a conta? Você até agora não disse quem é você. Aí você quer ganhar 50 reais com um cartão que você pode ter achado, mas você não disse quem é você está criando uma conta nova. Então você vai ter que criar coisas básicas, de nome, endereço, CPF, né? Lembre-se que nessa corretora você vai comprar e vender criptomoedas. Então você precisa fazer um negócio que no Brasil é obrigatório para fazer essa operação, que é o Know Your Customer. A empresa precisa saber quem é você. Você bota seu endereço ali, seu CPF e segue. Ele não valida automaticamente, isso vai ser validado depois. Mas se você fizer isso, você já vai ter acesso aos seus 50 reais. E por último, o telefone. Você já fizeram isso várias vezes em outros pontos de outras coisas, né? Você vai digitar seu telefone, ele vai mandar um tokenzinho por SMS, você vai digitar ali, é um número acho que de 6 dígitos, e ele vai validar a sua conta. E aí aparece ali o saldo agora. Essa demonstração está em Bitcoin, mas é em Bitcoin mesmo, né, Rodrigo? Eu agora me atrapalhei. É em Bitcoin mesmo, eu estava falando em reais. Eu falei errado para vocês, porque a gente fez recentemente em reais. Tinha 0, agora vai aparecer 50 ali. Só para você fazer isso. Se você chegar em casa e seguir esses passos, através do cartão, você vai ter 50 reais em Bitcoin ali. Você pode ir na corretora e vender e pegar os reais. É isso. Se vocês tiverem dificuldade, essa apresentação vai ser enviada para todos vocês, pelo pessoal do blockchain. E vocês podem entrar em contato também. Algumas vezes entram em contato comigo pelo LinkedIn e eu sempre respondo. E é isso. Espero que vocês consigam resgatar os 50 reais em Bitcoin. Uma vez eu guardei 50 reais em Bitcoin, em 2015 ele virou 1.000 e alguma coisa. Resgata. Quem é o próximo? Agora eu acho que é o Rodrigo Machado. Vai. A gente faz isso para empresas também, com a marca, faz o cartão físico, faz ele digital, a gente tem uma plataforma para isso. Então, é bem legal. Obrigado, Rafa. Fique tranquilo, rapaz. Quem não entendeu, fique tranquilo, que o Rafa já avisou que a gente vai encaminhar esse material. Ainda essa semana vocês vão receber todo o conteúdo que vocês estão recebendo aqui hoje e também esse guia de resgate da CoinWise, tá? Então fiquem tranquilos, quem não conseguiu anotar, eu vi que a gente queria anotar rapidinho aqui, mas fiquem tranquilos que isso vai tudo por e-mail para vocês, tá bom? Não vou perder muito tempo, já quero abrir a noite com nosso amigo Carl Amorim. Ele disse que vai bagunçar um pouco aqui as ideias das pessoas, vamos ver. Carl, obrigado, seja bem-vindo, boa noite. Vai ficar na luz, hein? Posso ver? Não vou ficar na luz, não, mas muito gordo. Pelo amor de Deus. Lado todo. Lado todo.
Boa noite, gente. Quem veio aqui buscando algumas respostas sobre blockchain, eu lamento, eu vou desapontar vocês enormemente. Eu só vim aqui para mudar um pouco as perguntas, porque eu não aguento mais responder sempre as mesmas. E esse material que eu estou trazendo agora, eu vou pedir uma licença de ver um pouco o que vai acontecer lá, porque é a primeira vez que eu estou trazendo essa palestra, resolvi falar sobre regulação. O assunto está muito em voga por conta do lançamento na semana passada da Associação Brasileira de Criptoeconomia, onde nós decidimos montar uma associação completamente distribuída para começar a discutir de forma séria algum tipo de regulação, mas não para bloquear ou para, vamos dizer, fechar o mercado, qualquer coisa assim, como foi dito muito antes do nosso lançamento, mas efetivamente para a gente começar a trazer um pouco de serenidade para esse mercado e proteger não só o investidor, mas também como os negócios e incentivar os negócios. E ter legislações que venham impedir que essa tecnologia ou que os negócios floresçam. Aí a gente vai começar falando um pouco, isso está em inglês por conta do estudo que a gente fez, mas é um conto do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, onde o leão e o unicórnio estão disputando, estão brigando por conta da coroa. E a Alice pergunta, mas eles estão disputando uma coroa? E o rei fala, sim, com certeza. E a puta ideia idiota, né? O que a gente tem é isso, né? Nós estamos brigando de um lado aqueles que querem regular, de outro lado aqueles que querem a liberdade absoluta, mas na verdade o governo que está lá na frente só está assistindo isso e na hora que chegar ele vai intervir, seja lá que lado ganhe, né? Então a gente tem que começar a olhar para isso e parar de ter as discussões que a gente está tendo e começar a botar um pouco de serenidade. Por quê? Porque o blockchain, eu vou apanhar aqui, é como a Alice fala, né? É um buraco do coelho. Aquele que você entra de cabeça, você não sabe o que vai acontecer lá. E a Alice chega e fala, mas eu não quero andar com gente louca. E aí o gato fala, mas isso aqui você não pode fazer nada, querida. Nós todos somos loucos aqui. E ela fala, mas como é que você sabe que eu sou louca? Ele fala, você deve ser. Senão você não tinha vindo aqui. Na verdade, todos nós somos loucos, né? Senão a gente não tinha vindo aqui, né? Terça-feira, com frio, né? Não é no Allianz Parque, óbvio, né? Somos todos loucos. Enquanto eu apanho aqui, não é só apanho mais que apanha aqui, não, hein? Para baixo. Para baixo? Ele está lá embaixo, aqui, ó. Isso. Então vamos lá. Né? Quando a gente fala em regulação, qual que é a primeira pergunta? Está o blockchain além dos conceitos tradicionais de legislação e regulamentação? Como é que a gente responde uma coisa dessas? Como é que a gente responde uma coisa dessas numa tecnologia que empodera o cidadão? Que ela não respeita fronteira, que ela não tem nacionalidade, que a gente não sabe quem é o responsável. Dá para a gente começar a pensar em regulação tradicional, em regulamentação tradicional? Dá para eu pensar em decretar que todo Bitcoin minerado no Brasil pode ser confiscado pela Receita Federal? Houve alguém que falou que o deputado estava dizendo isso. Eu falei, mas se ele me provar como, eu elejo ele presidente, porque efetivamente ele é muito mais inteligente que eu. A natureza do blockchain, ela paga a regulação tradicional? O que é que vocês acham? Uma vez que a gente fala que a gente não vai precisar de banco, que a gente não vai precisar de cartório, que a gente não vai precisar de universidade, que a gente não vai precisar da CVM, que a gente não vai precisar da Bolsa de Valores. Dá para a gente pensar numa regulação tradicional, numa tecnologia que permite isso? Né? A autogovernança é a solução.
A gente largar para o mercado decidir? A gente largar para os players apresentarem qual é a forma de fazer isso? Eu não sei quem de vocês conhece os players, mas às vezes dá medo. Às vezes você pega um cara no Facebook falando: ah, eu ganhei um monte de dinheiro e não vou declarar para a Receita Federal. Você acabou de fazer isso. Como assim você não vai declarar? Você declarou para o mundo, você botou no Facebook. O cara chega e fala: imposto é roubo. Eu não vou pagar imposto sobre o que eu vendi essa semana. Eu ganhei uma fortuna. Tá bom. Tem acomodações do Estado te esperando lá em Curitiba. Vai ser a coisa mais simples do mundo. Né? E se a autorregulação é ou não é a solução, nós devemos estabelecer legislação via Congresso ou apenas normas via CVM, via Banco Central, via agências reguladoras. Para que lado a gente vai? Né? Para que lado os advogados vão? Para que lado os legisladores vão? Para que lado vai o nosso governo? Para que lado a sociedade vai aceitar isso? Né? Nós tivemos algumas lições do mercado financeiro, nós tivemos algumas lições da internet em si. Né? Quando tentou se regular a internet, a gente estava falando de uma convergência entre comunicação e computação. No começo, a internet correu como corre o blockchain hoje. Era totalmente desregulado, totalmente aberto, cada um fazia o que queria. O protocolo TCP/IP não era proprietário, ele foi aberto. Continuou assim? Não continuou. Algumas regulações vieram. A gente deve monitorar essa regulação e a autorregulação dos early adopters. Precisou se monitorar o que estava sendo feito, o que é que a gente fez, como é que a gente determinou os domínios, como é que se escolheu os protocolos, como é que se criou a www, como a internet fez, quais são as lições que nós vamos tirar disso daí. Né? Nós devemos ter uma regulação mais leve. A internet cresceu muito por conta de uma legislação mais leve, por conta de uma regulação mais frouxa, que olhou um pouco para o lado para direitos autorais. Não na música. Na música a gente não teve muita folga com isso, mas olhou-se muito para o lado em torno de um comportamento mais libertário. Né? A gente consegue aplicar um modelo antigo para uma tecnologia nova? A gente consegue aplicar uma legislação de jurisdição sobre um negócio que a gente não sabe o que está acontecendo? Aonde está acontecendo? Eu me lembro, no começo da década desse século, 2000 e pouco, um cidadão resolveu brigar com a Fiat. E ele montava um site onde ele aparecia vestido de palhaço, contando a desventura que era possuir um Fiat. E a Fiat ia e entrava com uma ação contra ele, e meses depois ele recebia uma intimação judicial para simplesmente tirar o site dele no ar. E aí um dia eu estou lá acompanhando o site dele, muda toda a cara do site, tudo, e eu olho, embaixo vinha assim: esse site é orgulhosamente hospedado na Estônia. E vem a frase embaixo da bandeirinha: pega eu na Estônia, Fiat. Eu falei a mesma frase assim no Banco Central. Estava dando uma palestra lá, e eu falando sobre a ICO, eu falando que precisava regular a ICO, precisava liberar a ICO, e aí o Banco Central virou e falou: não, mas isso é uma norma que o brasileiro não pode usar os reais que tem no Brasil para comprar um ICO. Eu falei: tudo bem, mas vocês acabaram de fazer uma ação para repatriar 100 bilhões de dólares de brasileiros que estão no exterior, e só trouxeram 30. Então vocês estão me dizendo que tem 70 lá fora. Eu abro meu ICO na Estônia, pega eu na Estônia, Banco Central. E a reação do Banco Central é: ai, caceta. Não vai para fazer nada. O que você vai fazer? Você vai tomar o dinheiro dele? Você vai proibir ele de ter um ativo? A Receita Federal já definiu. É ativo, vendeu, comprou, teve lucro, paga imposto. Ela não quer saber se é proibido ou não, ela quer saber se você ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, você paga imposto. Perdeu dinheiro, vai devolver imposto? Não, isso não. Isso aí é sacanagem com a Receita. Mas pagar imposto você pode. Você ganhou dinheiro, você paga. Você perdeu dinheiro, você é burro. Né? Mas ganhou, você tem que pagar a nossa parte. Daí nós vamos começar a falar o quê? Vamos regular bancos, exchange, instituições financeiras. Essa é a grande briga. Hoje você tem uma exchange, você vai brigar com o seu banco. Hoje você tem uma associação de criptoeconomia,
você vai disputar com o banco, porque o banco não quer abrir a sua conta, porque ele não quer incentivar um negócio que vai contra o negócio dele. Aí você fala, mas ele está combatendo a concorrência. Não, ele está combatendo a concorrência que ele julga desleal, porque as regras que ele, bancos, passa são diferentes das regras que as exchanges e que as fintechs estão tendo que enfrentar. Isso é concorrência legal? Isso não é? Essas perguntas a gente tem que fazer, né? Como a gente acerta o papel entre o ente público e o ente privado? Como eu acerto a regulação que o governo vai ter, enquanto eu acerto o tanto da autorregulação que o ente privado vai ter? Como eu falo sobre KYC? É a grande briga que está tendo aqui. A gente estava ouvindo falar sobre KYC agora há pouco. Você tem que se identificar. Tem corretoras que não querem que você se identifique. Elas exigem que você não se identifique. Quem está certo? Eles têm um princípio. A criptomoeda não pode ser identificada. A criptomoeda está aí porque ela não é regulada. Você vai querer regular as entradas e saídas? Era para isso que ela foi criada? Agora, e na nação que você está, você tem que se identificar? Sim, talvez eu precise, mas essa moeda não foi emitida na minha nação. Essa moeda foi emitida em outro lugar. Eu não estou usando moeda nacional para transacionar com ela. Eu preciso me identificar. Se eu estou fazendo um DOC, que eu já tenho que dar o meu CPF, já tenho que dar o número da minha conta, eu já não estou identificado. Se o meu dinheiro está saindo e entrando no banco, eu preciso me identificar de novo. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Hoje a gente tem regulações financeiras que são extremamente complexas porque os problemas todos são complexos. Um dos exemplos que a gente dá é a regulação financeira que nasceu depois do crash da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, tinha 37 páginas. A regulação financeira que veio depois do crash do mercado imobiliário em 2008 tinha 2.300. Nunca se regulou tanto. Nunca se teve tanta regra. Nunca se teve tanta coisa. Será que é esse o tipo de regulação que a gente quer? Para uma tecnologia que é totalmente desintermediadora, que não tem vários espaços, que uma transação é liquidada no ato, que essa transação é pública, que essa moeda é rastreável. Porque um cartão desses de Bitcoin aí, você rastreia ele, você sabe quem recebeu, você sabe para onde ele foi. A gente não rastreia mala de dinheiro encontrada em apartamento. É a mesma legislação que a gente tem, né? Como a gente contabiliza os custos de cumprir uma regulação antiquada? Como a gente contabiliza os custos de cumprir uma legislação de ICO que custa e penaliza uma startup em centenas de milhares de reais, afasta ela do mercado de captação de dinheiro, porque ele é muito caro, porque ele está muito regulado, porque ele tem muitos passos e que uma empresa pequena hoje não consegue. Tem um estudo dizendo que na década de 90, uma startup para chegar a um IPO demorava 4 anos e precisava de um faturamento médio de 20 milhões de dólares. Hoje, ela demora 11 anos e precisa de um faturamento médio de 100 a 200 milhões de dólares. 100 a 200 milhões de dólares não é startup nem aqui, nem em lugar nenhum desse planeta. Nós estamos matando, pelo excesso de regulamentação, excesso de legislação, excesso de oferta no mercado, uma forma de incentivar o empreendedorismo, de criar novas empresas, de criar novos empregos, de trazer tecnologia, inovação para o nosso país ou para o país onde isso estiver acontecendo. É esse o papel da regulação? Tem gente indo para Portugal porque Portugal está afrouxando a legislação para que você gere emprego no país. Nós vamos apertar? É isso que a gente quer? Nós temos 13 milhões de desempregados, nós vamos tornar a vida de captação de dinheiro para a criação de emprego mais dura? Nós podemos minimizar as consequências não intencionais da regulação, ou seja, qual é o prejuízo que nós estamos causando hoje para o país na hora que eu proíbo o mercado secundário de ICO? Nós temos uma empresa, Original Mind, o Edilson, um dos pilares do blockchain hoje no Brasil, um dos caras mais respeitados, que abriu a empresa dele na Estônia. E nós estamos expulsando o talento diariamente para fora. Quem vai pagar por essa perda? Quem vai se responsabilizar? Como nós vamos recuperar isso por meio da legislação que a gente tem, que não incentiva um cara desse ficar aqui
e lançar a empresa dele aqui. Agora, a gente tem que começar a compreender algumas características essenciais do blockchain para a gente começar a falar sobre isso. Quer dizer, o blockchain é jurisdicionalmente agnóstico. Ele não tem localização. Nós temos uma iniciativa, que é uma das primeiras DAOs do mundo. Eu costumo dizer uma das primeiras, muita gente diz que é a primeira. E eu tenho notícia que um órgão regulador estava falando sobre chamar o responsável pela DAO para ir lá explicar como é que funcionava a DAO. E ele estava fazendo isso enquanto estava questionando uma empresa que estava apresentando o seu token para aprovação. E o cara começou a rir. Eu falei, mas por que você está rindo? Ela é uma organização autônoma distribuída, ela não tem responsável. Mas quem emitiu esse token? Um smart contract. Aonde está sediado esse smart contract? No Ethereum. Daí vocês imaginam que foi só uma piada, né? Uma gargalhada só. Mas quem foi o cara que criou? Um developer. Mas ele criou para alguém. Um deles morreu. Não, então, mas esse cara é responsável, tem um CNPJ. Aí o cara falou, eu desisto. Vocês vão perguntar do meu token ou vocês vão ficar... Como é que a gente... Oi? Entra com uma ação trabalhista, né? Pega eu na Estônia, né? Pega eu no Ethereum. Não é nem na Estônia. Mas pega eu no Ethereum. As startups, hoje, têm a real capacidade de ultrapassar os players antigos. Elas são mais rápidas, elas são mais ágeis, elas podem oferecer serviços melhores. E se isso pode acontecer, nós vamos fazer o quê? Amarrar uma pedra no pé de uma startup? Vamos botar uma barreira? Porque ela está ultrapassando o banco, porque ela está ultrapassando uma seguradora, porque ela está ultrapassando um banco de investimento, porque ela está ultrapassando a bolsa de valores? Ou nós vamos começar a olhar para isso e falar, vamos regular esse mercado de forma que eu permita as startups a continuarem sobrevivendo e dê condições para que os empreendimentos, ainda no modo fiduciário, no modo analógico, andem para frente. Né? Os smart contracts cumprem uma componente de segurança do blockchain. Nós podemos substituir muita coisa por smart contract. Nós podemos substituir até um orçamento público. Vamos começar a estudar isso direito? Vamos começar a ver até onde vai o smart contract, até onde vai a justiça? Vamos começar a entender que você não tem um sem o outro? Vamos começar a entender que a gente tem que começar a criar uma nova categoria profissional, que é o advogado desenvolvedor? Que ele vai saber redigir um smart contract e vai saber programar esse smart contract. Ele vai ter uma parte que a gente chama da justiça molhada, a justiça cinzenta, que é definida pelas pessoas, e a justiça seca e dura do código. E que isso tem que andar junto, porque tem situações que o código não resolve, que só um juiz, só o processo judiciário, ou só um processo de mediação, de intermediação vai poder ser resolvido. Na justiça dos homens, nem tudo pode ser codificado. Né? Vamos entender que blockchain e desintermediação são sinônimos. Onde tem blockchain não precisa de intermediário de confiança, não precisa ter alguém para garantir que você é você, que aquele seu saldo é seu, que aquele diploma é seu, e não precisa de alguém com a única e exclusiva missão de dar fé pública. Isso não quer dizer vamos acabar com os cartórios. Nós vamos mudar a regulação do cartório para que o cartório passe a ser a porta de entrada do cidadão para a economia digital. Acho o Amoedo ótimo, mas essa ideia dele de acabar com os cartórios é de uma imbecilidade de só alguém que não leu o livro que nós demos na mão dele o ano passado inteiro. Nós demos o Blockchain Revolution na mão dele e ele deve ter lido só a metade. Ele veio, vou acabar com os cartórios. Acaba com os poupa-tempo, tem 50, ninguém sabe quem contrata, ninguém sabe como é que é o contrato de terceirização de mão de obra, são poucos, você tem que andar meia hora para chegar lá, enquanto você podia andar 5 minutos para chegar no cartório, digitalizar todo o seu documento e sair com um cartão com a sua identidade, de forma distribuída no Brasil, em vez de você depender da CertSign ou da Serasa Experian, que ficam nos Estados Unidos e ainda tem seus dados de crédito. E aí o cara está preocupado que o Facebook pegou os dados dele, o e-mail dele, quem é amigo dele. Meu amigo, seus dados todos, sua ficha de crédito, sua cartão de dinheiro está na mão do governo americano.
E você não está fazendo nada se você acha que está seguro. Vamos entender que a mudança é constante. Vamos entender que não adianta você emitir uma portaria e falar agora essa portaria vai para os próximos 20 anos. Quantas plataformas de blockchain nós temos? Quantas cripto temos hoje no mercado? 1.600? Oi? Quantas nós vamos ter até o final do ano? 2.000? 3.000? 3.000. Alguém paga 100 contos, 3.000 dele? A única constante que nós temos é a mudança. Vai mudar, vai vir novos blockchains, vai vir novas tecnologias, vão vir novos smart contracts, vão vir novos modelos de negócio. A gente está vendo isso acontecer. Há 10 anos atrás a gente tinha uma moeda, um blockchain. A hora que todo mundo entendeu a patada dele, em 2 anos, olha tudo que isso aconteceu. Vamos começar a fazer umas perguntas fundamentais quando a gente fala de abordagem regulatória. Né? Quer dizer, é o uso da tecnologia que levanta os problemas legais ou é a forma como a sociedade se organiza que levanta isso? É o aplicativo que mudou o mercado de transporte no Brasil ou é a sociedade adotando o Uber, o Lyft, o Cabify, o 99, porque estava cansado do modelo velho de pagar com dinheiro, ser maltratado, não ter troco, não ter ar-condicionado, ouvir música ruim ou jogo de futebol do time adversário. Quem já pegou táxi no Rio de Janeiro? Quem tem coragem de pegar táxi no Rio de Janeiro? Você chega no Rio de Janeiro, no aeroporto eles já vão passando notícia de fraude no táxi. Você pega o Uber por segurança, pelo menos você sabe que a corrida vai custar aquilo. Táxi no Rio de Janeiro você não sabe, você passa 4 vezes no mesmo ponto. E o Rio de Janeiro é bom, porque tem o Cristo, tem o Pão de Açúcar, você vê ele passando. Aqui em São Paulo você ainda pode se enganar de prédio. Mas lá não tem como, né? A praia está do mesmo lado. Na 4ª vez que você passou na praia, você percebe que o motorista está dando volta. O que é que a gente está efetivamente protegendo e regulando? O cidadão ou a tecnologia? Eu estou preocupado com a patente que uma empresa coloca em cima do blockchain ou eu estou preocupado com o cidadão que vai ser protegido porque os dados dele não podem ser desviados porque aquela patente não pertence àquela empresa? Existem ou devem existir algum tipo de lei que se aplique sobre a tecnologia ou essa lei tem que se aplicar sobre a sociedade? Até onde eu sei, lei se aplica sobre a sociedade, não sobre a tecnologia. A gente vai discutir o uso que a gente faz de sequenciamento de DNA, a gente vai discutir o uso que a gente faz da clonagem de seres vivos, a gente vai discutir uma série de coisas, mas a gente não vai discutir a tecnologia existe. Quem discutia a tecnologia era a Igreja Católica. E condenava o cientista. A outro dia fizeram uma puta de uma justiça, perdoaram Galileu. 500 anos depois. Nós vamos esperar 500 anos depois, né, alguém perdoar o Vitalik Buterin? Quais são os custos e benefícios de uma regulamentação nova ou de uma regulamentação especial? O que vai acontecer com a sociedade se a gente continuar proibindo vender token no mercado secundário por meio de uma exchange? Quantas empresas nós vamos impedir de crescer? Quantos empreendimentos nós vamos impedir de se autofinanciar? Quem vai calcular esse custo? Quem que vai passar esse custo e mostrar para a sociedade? Quais as leis que a gente deve aplicar? As novas ou as antigas? E se uma lei antiga serve, ela não deve ser aplicada? A Receita Federal já falou, eu tributo sobre transmissão de ativos. Teve lucro, realizou lucro, paga imposto de renda. Precisou emitir uma nova alíquota? Não, eles emitiram uma portaria te ensinando a declarar suas criptos. A lei serviu. Nós já temos lei para quase tudo. Vamos ver o que é que serve, o que é que não serve, e o que não serve a gente emite uma nova. Então a gente tem aqui uma proposta, né, alguns princípios regulatórios. Primeiro, combinar a melhor forma possível a implantação regulatória e a evolução tecnológica. A gente tem que entender que uma legislação emitida agora, em que o blockchain não tem capacidade de escala, não tem adoção em massa, não passou por todo o seu desenvolvimento,
não pode ser uma regulação que não vai ser mudada. Ela tem que ser revista, ela tem que ser adequada, ela tem que ser flexível, né? A gente tem que começar a focar na adoção e identificar as novas formas de alcançar os objetivos que a sociedade tem com aquilo. Não ficar focando na tecnologia, não ficar focando no que pode acontecer se aquilo... Vamos ver quem está adotando, vamos ver qual é o impacto disso, vamos começar a olhar o que isso vai se traduzir, né? Mirar no usuário, não na tecnologia. Outro dia, quando caiu uma dessas pirâmides aí, eu não vou falar nada, que o pessoal da Miner fica bravo por eu falo deles, me ligaram para falar, o que é que você acha disso? Por que isso só acontece com as criptomoedas? Eu falei, filho, eu acho que você está enganado. O código 171, o artigo 171 do Código Penal foi escrito em 1940. Pelo que eu sei, não existia internet nessa época. O artigo 171 não foi feito pela tecnologia da internet. Foi feito pelo uso, foi feito para o usuário. E se você for olhar, lá atrás, antes de Cristo, o romano vendeu as obras do Coliseu com o grego. Falou, olha, aqui vai ter um conjunto habitacional. A gente vai aplicando o 171 desde a antiguidade. Assim que inventaram o dinheiro, alguém inventou uma forma de tomar o dinheiro aplicado. É simples, é distribuição de renda sem partido socialista. Vamos usar uma abordagem flexível, porém dura. A gente entende que precisa de flexibilidade. Mas uma vez que você ultrapassou os limites, a punição é exemplar. Scan e todo o esquema Ponzi, né, aberto. Vamos aplicar uma legislação para isso. Vamos aplicar a lei, vamos tudo, mas vamos deixar as exchanges trabalhar. Vamos ser tudo com lavagem de dinheiro, mas vamos deixar as exchanges trabalhar. Existe na Inglaterra um sandbox de aplicações e de legislação que você faz testes da aplicação. E você testa produtos sobre isso. Vamos adotar essa prática. Vamos começar a fazer já alguns cases e eles testam esses cases em cima da legislação dele. Mas vamos transformar isso numa prática. Ou seja, você quer lançar um token, você quer lançar um empreendimento. Vamos testar a regulação, como é que isso funciona. Porque é muito fácil eu falar, eu vou proibir o security token, eu vou proibir os títulos financeiros. Mas o que é security token? O que é utility token? Por que existe um e não existe outro? Em que parte da vida você tem uma configuração e tem outra? Não existe mais preto e branco. Hoje, um ativo digital pode ser uma commodity, pode ser uma criptomoeda, pode ser um produto, pode ser uma security, pode ser o que quiser. Na revisão do livro Blockchain Revolution, que nós vamos lançar no final desse ano, começo do ano que vem, já são identificados 7 tipos de criptoativos. Criptomoedas é um dos 7. Vai falar isso no Congresso Nacional. Você precisa de uma regulação para atender os 7 tipos. Vai falar isso na CVM. Ela mal entendeu os 3, que hoje existem 7 tipos. Colabora internacionalmente, coordena agências reguladoras nacionais, ou seja, começa a ver o que está acontecendo. A Suíça tem uma regulação, o Canadá tem uma, os Estados Unidos tem uma, Malta tem uma, a Estônia não tem nenhuma. O que está acontecendo? O que cada um está trazendo? Quais são as empresas que estão sendo abertas? Quais são os modelos de negócio que estão sendo prototipados lá? Minimiza as consequências não intencionais, ou seja, pode acontecer. Teve uma grande empresa aí que teve um vazamento. Duvido que seja intencional. Duvido que seja intencional. Mas então toda a criptoeconomia vai sofrer com isso? Não dá. Quantos vazamentos tem aí? Do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Vai lá na Santa Efigênia, por R$50 você compra a declaração de imposto de renda com a declaração de bens de todo mundo, segmentado por CPF. E você compra isso 1 ou 2 meses depois que todo mundo entregou a declaração de imposto de renda. Está lá, está disponível. A lista de CPF, tudo direitinho. A culpada é a empresa que deixou invadirem
o banco de dados delas, assim, empresas conhecidas por deixar ou intencionalmente invadir seus bancos de dados. E a gente tem um caminho pela frente, né? Principalmente o trabalho que os meninos estão fazendo aqui. Educar e ajudar todo mundo que é stakeholder, e quando a gente fala em economia, em criptoeconomia, nós estamos falando de todo mundo. Não vai existir uma economia fiduciária e uma economia cripto, ou uma economia digital. Tudo vai migrar para isso. Pode ser que daqui a 5 anos ninguém saiba que está em cima do protocolo de blockchain. Como hoje ninguém sabe em cima de que protocolo está correndo os gatinhos que vocês mandam no WhatsApp. O bom dia que você manda para 75 grupos que você participa. A foto dos netos com seus pais. Vamos determinar se as atividades são atividades que não têm um precedente antes da gente começar a criar uma nova legislação. Só isso é uma nova mídia. Se só é uma nova forma de fazer as coisas do jeito antigo, né? Vamos experimentar, vamos testar a regulação potencial. Gente, hoje é muito mais fácil para errar, é barato errar. Difícil era você errar quando você fazia uma siderúrgica. Difícil é você errar quando você posiciona uma hidrelétrica. Mas uma legislação de cripto, você pode testar uma por dia. É fácil. Os testes são pequenos, os protótipos são pequenos, você pode fazer essa escala controlada. Né? Vamos começar com um consenso nacional e global. Não adianta um país falar que cripto é crime e o do lado falar que cripto é um direito do cidadão. Senão vai cair sempre no pega eu lá na Estônia. Por 50 dólares, vocês em 3 semanas recebem o cartão de cidadão eletrônico da Estônia. Vocês têm acesso a todos os serviços governamentais da Estônia aqui no Brasil. Por que é que você vai empreender no Brasil? Só porque a Estônia é frio pra cacete. É a única coisa. Mas eles aprendem. A nova regulação, for necessária, tem que fazer algumas ponderações. Esse é o timing certo para eu trabalhar com ela. Essa forma é na forma de uma lei, é na forma de uma norma, é na forma de uma portaria, é na forma de um acordo. Né? Qual a durabilidade? Por quanto tempo isso vai ficar antes de ser revisto, antes de ser adaptado? Como vai ser feita a aplicação? Não tem uma palavra em português, isso em inglês a gente chama de enforcement, ou seja, quem vai verificar isso? Quais vão ser as punições? Quais vão ser as consequências? Era isso que eu queria trazer. Quem quiser continuar esse debate, está aqui meus dados, quem quiser uma cópia dessa apresentação eu posso mandar. Não precisa ficar tirando foto, porque esse daqui eu já não consigo ver, imagina o celular de vocês. Né? E eu tenho cartão também. Repetir, eu dou o cartão. Não vem. Vocês já vão receber os 50 reais, o meu vale os 5 mil. Mas eu não ganho dinheiro, é vocês que pagam depois que eu der a consultoria. Gente, era isso. Obrigado pela atenção, obrigado por rirem de algumas piadas bem infames, mas foi a primeira vez que eu tentei, prometo melhorar da segunda, terceira. Obrigado, Carl. Perguntas a gente vai separar para daqui a pouquinho. Já vou aproveitar para dar um aviso para vocês. Rafael Steinfeld, que é um dos nossos palestrantes programados para hoje, ele teve um problema profissional. Então, ele está atendendo um cliente dele específico e ele não pôde comparecer hoje. Então, a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste na programação do evento. Tá? Então, eu vou separar um espaço no final do evento com calma, e vou pedir essa gentileza para a doutora Renata também, para que a gente possa interagir um pouco com as dúvidas no final do evento de uma forma um pouco mais unificada. Tá bom? Não perdendo muito tempo, já quero te convidar aqui para frente a doutora Renata. Boa noite, muito obrigado. Oi, meu nome é Renata, eu sou juíza,
entusiasta de blockchain, de tecnologias, novas tecnologias, e é muito difícil falar depois do Carl, né? É impressionante, assim, aliás, é uma das coisas mais cruéis que poderiam ter feito comigo, me colocar para falar depois do Carl Morin. Mas nem todos são flores nesse universo. Estou aqui esperando arrumar minha apresentação. Poder Judiciário, Blockchain e Governança. Bom, inicialmente, além de ser uma tarefa muito árdua, falar depois do Carl, eu gosto que as pessoas tenham em mente que a interação que a tecnologia promove, acima de tudo, ela é uma interação humana. E a partir do momento que essa interação ela é humana, a gente tem que pensar que nem sempre essas interações humanas funcionam. Como o Carl disse, nem tudo pode ser resolvido por código, nem tudo pode ser resolvido por zeros e uns, nem tudo pode ser resolvido por algoritmos. Os smart contracts, por mais bem programados que eles possam ser, eles podem dar ensejo a vazamentos ou a roubos, como a gente viu em certas circunstâncias mundiais, né, em que uma linha de código mal redigida realmente deu ensejo ao roubo de vários ativos. Bom, vamos ver se... Não? Bom, antes de mais nada, o que é blockchain? Né? Eu gosto muito do Dilbert. Tá bom, fico. Tá bom. Bom, o quadrinho do Dilbert. Né? O que é blockchain? Hoje em dia, blockchain é a palavra da moda. E isso é muito preocupante. Né? Claro, é sensacional os que conseguem explorar como a tecnologia e são bem-sucedidos nisso, possam, de fato, prosperar. Entretanto, como ali no quadrinho, né, eu acho que nós deveríamos construir uma blockchain. E o Dilbert se pergunta, nossa, será que o meu chefe sabe o que está dizendo? E aí o Dilbert pergunta, que cor que você prefere? E ele responde, eu acho que malva fica melhor. Não é qualquer negócio que comporta blockchain. E todos vocês, eu imagino, sabem disso. O blockchain ele não pode ser só um banco de dados muito caro. E essa é uma grande preocupação, porque a partir do momento em que uma tecnologia ainda embrionária se destina, ela dá uma série de conflitos de natureza social, relacional, interhumana. E, a esse respeito, o relatório do MIT, publicado no final de maio desse ano, ele traz exatamente o momento nessa tecnologia. E os sobreviventes são aqueles que vão conseguir sobreviver ao hype e à esperança. A verdade é que ainda serão dados vários murros em ponta de faca, muitos projetos vão florescer, os projetos também vão fracassar. E dentro nós temos a questão do hype. E aí, no hype, aquilo que eu já escutei em várias palestras, se você falar blockchain em 3 ia ser, assim, mais leviano. Sobre regras do jogo. No final de contas, deixa eu puxar e esclarecer o que está acontecendo. Quando nós temos uma situação diferente, né? Chegou-se a um acordo de que as regras que vão ser aquele joguinho de tabuleiro conhecido, ele não vai ser mais uma idade conhecida. Por quê? Porque nós somos pessoas acostumadas a termos um intermediário que nos diz, não, pode fazer essa operação porque existe saldo em conta. E isso é uma mudança de paradigma muito grande. Todo mundo aqui sabe a história do Bitcoin, em que contexto o Bitcoin surgiu e vem como fruto de discussões, um questionamento sobre sua uma busca por maior privacidade, autonomia, empoderamento e a realização de transferências de valor sem a interferência de intermediários.
E por quê? Porque esses intermediários não só não se mostravam muito eficientes, como eles encareciam demasiadamente as operações. Pois bem, dentro desse espectro, e lembrando, para que serve o Poder Judiciário? Gente, por favor, sejam bonzinhos comigo. Né? O Poder Judiciário, ele resolve problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Se nós temos hospitais para tratar problemas de saúde física, nós temos o Poder Judiciário para resolver problemas de natureza envolvendo relações humanas. Então, se o blockchain se propõe a promover uma mudança com relação à identidade e democracia, por quê? Porque ele é, de fato, uma tecnologia eficiente, por exemplo, para promover uma identidade digital para cada um de nós e, a partir disso, possibilitar que cada um de nós, eventualmente, venha a exercer uma iniciativa popular, como no caso do Mudamos, ou até mesmo uma votação em eleições, como vem sendo testadas em vários países, nós temos que pensar também que essa identidade pode aumentar a quebra da privacidade, maior controle da autonomia individual, que vai totalmente contra o cenário em que o Bitcoin nasceu. Excessiva do intermediário, de fato. Na verdade, uma das grandes coisas que o blockchain consegue fazer é isso. Entretanto, o que se vê é que muitas relações ainda vão manter os intermediários, ainda que na extremidade da relação. Não pode ignorar os registros públicos. Lê-se muito na internet a respeito da possibilidade de acabar com os cartórios. E isso costuma causar muito entusiasmo nas pessoas de maneira geral, só que as pessoas esquecem que para evitar ou para que haja uma qualidade na informação que vai ser colocada na rede, é necessário que haja um intermediário ainda aqui na ponta para fazer isso. Intangibilidade do contrato e boa-fé objetiva. Bom, o Carl mencionou os smart contracts, eles são, de fato, sensacionais. Por quê? Dentro do direito contratual existe um pé da intangibilidade dos contratos, ou seja, aquilo que você contrata, aquilo que você pactua, você não pode alterar. E o princípio da boa-fé objetiva, que consolida essencialmente aqueles aspectos exteriores relacionados com o cumprimento desses contratos. Mas eu pergunto para vocês, a imutabilidade dos registros da rede é desejável? E até que ponto? E esses questionamentos, eles vão justamente naquela perspectiva de que a tecnologia é um meio e não um fim em si mesmo. E sem falar que, às vezes, a própria natureza da imutabilidade desses registros não só pode não ser desejável, como pode até envolver a prática de crimes, como os registros de crimes de pedofilia que existem na blockchain do Bitcoin. Quebra do monopólio da confiança, uma vez que a confiança ela passa a ser validada pela rede e não assegurada por um intermediário. Contudo, receio que eu tenho que essa tecnologia venha a ser utilizada para reforçar ainda mais esse monopólio. Então, essas são algumas limitações, alguns desafios que eu acho que devem ser ponderados no momento em que haja uma reflexão acerca da elaboração de uma regulação. Não só com relação aos aspectos das fintechs e das ICOs, mas também nos aspectos práticos e nas consequências sociais dessas tecnologias. Bom, quando a tecnologia está no estado embrionário, né, dá para comparar mais ou menos o blockchain hoje ao que a internet era em 1995, com um hype um pouco antes do estouro da bomba das .com. Se a tecnologia está em estágio embrionário, qualquer regulação tem a engessá-la. Ela é necessária para conferir alguma segurança jurídica às relações negociais, porque, evidentemente, num cenário legislativo e regulatório como o nacional, existe certamente muita insegurança em empreender. Muita. Porém, tem que haver muita cautela, porque no Brasil todas as relações jurídicas são amplamente reguladas.
fartamente reguladas. Eu gosto de dar um exemplo que na Constituição da República tem um dispositivo legal que menciona que o Colégio Dom Pedro II é uma instituição federal. E eu pergunto, preciso de um dispositivo desse na Constituição da República? Claro que é uma homenagem a uma instituição de ensino, respeitada e assim por diante, mas precisa disso na Constituição? Até que ponto essa regulação exacerbada é interessante e vai realmente criar um ambiente fértil? Lembrando que a tecnologia é um meio para atingir uma determinada finalidade e não é o fim em si mesma. Então, se eu quero transferir valor para alguém e essa transferência de valor atualmente já é permitida, que outra regulação essa tecnologia necessita? Bom, smart contracts, eles são contratos inteligentes? E aí, com licença, na minha opinião, nenhuma coisa nem outra. Smart contracts são linhas de código, são programas de computador. O contrato ele é feito antes de ser convertido em código. O código é uma representação física, assim como o papel é uma representação escrita de um contrato. Quando as partes concordam em comprar e vender um determinado produto ou fazer um contrato de transporte, a contratação é anterior à própria assinatura do instrumento. E vai, claro, caber ao advogado desenvolvedor redigir o contrato com todas as sutilezas que o código permitir, mas isso não será amplamente possível. Então, smart contract, na minha opinião, é a representação de um contrato em código. São a face executável de um contrato. E nesse ponto, juridicamente, os smart contracts facilitam muito a nossa vida. A nossa vida, digo, minha e de quem trabalha com direito. Por quê? Eles provam uma contratação e, por eles serem auto-executáveis, eles também provam a execução desse contrato. Então, em matéria probatória, os smart contracts se mostram uma verdadeira vantagem. Limitações desses smart contracts que a gente enfrenta hoje e enfrentou na história com os contratos de adesão. Claro que o empreendedor vai querer criar um negócio que atinja o maior número de pessoas que ele puder alcançar. Ele quer que o negócio dele seja lucrativo, ele quer que o negócio dele cresça e que esse crescimento seja exponencial. Se ele puder ter um smart contract amplo, abrangente, a tendência é que ele venha a se valer de um mercado de consumo. E dentro de um mercado de consumo, nós teremos uma relação jurídica de direito do consumidor. E nesse ponto é fundamental que a tecnologia, conforme ela avance, ela se torne realmente invisível. Como o Carlos estava mencionando, hoje em dia a gente não precisa saber como o WhatsApp funciona, ele simplesmente funciona. Tem pessoas que não sabem ler e sabem usar o WhatsApp. Então, a tecnologia ela precisa desaparecer, mas os limites legais das relações de consumo, do que deve ser observado, o Código de Defesa do Consumidor, eles já existem. Para as relações estritamente privadas, eu já não vejo maiores problemas. Por quê? Porque dentro do direito privado, tudo aquilo que não for proibido juridicamente pode ser celebrado, pode ser realizado. E aí vamos cruzar com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Por quê? Claro, hoje temos uma data comemorada na data de hoje, nós somos muito mais dóceis a trocar a nossa privacidade por segurança. Isso foi algo que aconteceu gradativamente ao longo desses 17 anos. Entretanto, blockchain não é exatamente um bom lugar para você ter os seus dados pessoais registrados se você não for tomar algumas cautelas. E essas cautelas, elas devem ser vastamente consideradas, tendo em vista a GDPR, que é General Data Protection Regulation da União Europeia, e agora, recentemente sancionada, a Lei de Proteção de Dados brasileira, que entra em vigor em agosto de 2020. E os dados sensíveis que eventualmente possam identificar ou venham a identificar algum participante de uma relação
regulada por blockchain ou por smart contract, obrigatoriamente já tem que observar essa legislação. E dentro desse aspecto, o consentimento do envolvido, daquele que cederá seus dados, ele tem que ser expresso, ele tem que ser claro. A pessoa precisa entender a destinação da utilização do seu dado. Além disso, é fundamental que aquele dado seja utilizado, o tratamento dado àquele dado seja utilizado unicamente para aquela finalidade consentida. E outra questão que futuramente terá que ser resolvida tecnologicamente é que a legislação estabelece a necessidade de que a parte possa retirar ou alterar o dado arquivado por aquele que usa, que é uma característica incompatível com a tecnologia blockchain. Então, é uma informação que eventualmente vai ter que ser utilizada dentro de padrões de criptografia, de zero knowledge, alguma coisa assim, para que haja realmente uma limitação. Mas é fundamental que os desenvolvedores estejam atentos a esses detalhes. E olha o gatinho. Vamos, gato. Eu gosto de colocar esse slide, porque é fundamental também que nós estejamos sempre muito ativos, muito atentos ao desenvolvimento dessa tecnologia. Por quê? Para que ela não perca a finalidade, para que ela não se perca no caminho, para que, a pretexto de desenvolver uma tecnologia, ela se perca e ela venha realmente a fugir de seus objetivos iniciais e de suas verdadeiras características e vantagens. Muito obrigada, era o que eu tinha a dizer para vocês essa noite. Obrigado, doutora. Tá frio, né? A gente até avisa todo mundo, vem de cachecol, vem de blusa, porque aqui é frio. O vento bate. Gente, eu queria passar uns recadinhos para vocês, que são importantes dizer. O primeiro é sobre eu não sei, vocês repararam que na entrada do evento vocês foram recepcionados pela Ana Paula, que estava fazendo ali os cadastros de vocês, e pelo pessoal do Instituto Simbora. O pessoal do Instituto Simbora é uma parceria que o Manual fez com o Instituto. Eu conto essa historinha em todo o meetup, porque acho que é importante. O Instituto ele existe há 12 anos. E em 12 anos de Instituto, 3 empresas contrataram o Instituto, o pessoal do Instituto, para poder executar, realizar algum tipo de trabalho. Então você fala, poxa, em 12 anos, 3 empresas ofertaram oportunidade de trabalho e inclusão social para essa galera, para essa turma. Que eles têm plena capacidade de exercer diversas funções e serem incluídos socialmente, efetivamente, em vários formatos. Então, é óbvio que o que a gente está fazendo aqui é uma parceria bem tímida, mas é uma preocupação, assim como eu comentei com vocês na parte do projeto social com Paraisópolis, é uma preocupação que o Manual tem com causas sociais. A nossa inclusão, ela, além de tecnológica e conteúdo social completa. É óbvio que ainda é uma pequena cimentinha, né? Então, é uma coisa que a gente destaca, eles estão aqui trabalhando, tá? Eles estão aqui recebendo pelo dia de trabalho deles, é um trabalho efetivo. Então, eu convido vocês a conhecerem o Instituto Simbora. Se vocês entrarem na página do Manual, vocês vão conseguir ter acesso lá, mas no Facebook e nas redes sociais, vocês também conseguem acessar Instituto Simbora Gente. Acho que é importante, é uma forma que a gente tem de ajudar, e eu gosto de trazer isso sempre a cada meetup, falar um pouquinho mais e convidar vocês a conhecerem o Instituto, que o trabalho que a Fabiana, que não está aqui hoje, e todo o pessoal do Instituto faz é incrível. Então, obrigado, Instituto Simbora Gente, obrigado de verdade por essa parceria, a gente tem muito orgulho dessa parceria, e tomara que vocês também possam conhecer um pouquinho mais perto. Outro recadinho que eu quero mostrar para vocês, falar para vocês, é sobre o nosso curso. Dentro da nossa proposta de levar conteúdo e educação para o maior número de pessoas possíveis, a gente faz um trabalho que a gente tenta abranger ao máximo. Então, nós temos cursos próprios e a gente tem uma parceria muito legal de um curso com a SPM,
Nós temos um curso implementado, ele acontece sábado agora, dia 15, na SPM. Final da noite aqui, na hora que a gente encerrar, eu vou sortear um curso para vocês. Então, não vou embora, que eu vou pedir um pausezinho aqui agora. Mas no final eu vou sortear um curso para vocês, que é um curso que tem uma finalidade um pouco mais introdutória, para a gente conhecer blockchain de uma forma mais introdutória. Então, é um curso que ele tem 8 horas de duração, são 4 horas no sábado, no dia 15, e 4 horas no sábado, dia 22. E lá vai ter muito conteúdo legal, acho que a parte fundamental, né? A gente vai ter uma parte de fundamentos de blockchain, vamos falar sobre Bitcoin, vamos falar sobre criptos, vamos falar sobre algumas coisas e como surgiu. Então, é uma coisa bem legal mesmo, que eu convido vocês a conhecerem. O Gustavo está ali na recepção também, ele vai conseguir apoiar vocês com mais informações, caso vocês queiram. No encarte que vocês receberam na entrada, vocês também têm um QR Code que leva para vocês direto no portal da SPM, onde vocês conseguem também ver um pouco mais dessa grade. Então, eu convido vocês a conhecerem. E é mais um formato que o manual tem para levar conteúdo, levar conhecimento, levar educação para todo mundo. Tá? Agora, eu quero convidar vocês para um pequeno intervalinho. Esse intervalinho eu vou pedir para vocês de 10 a 15 minutos, que não existia na nossa programação, mas algumas pessoas chegaram, elas não tiveram a oportunidade de receber o seu cartãozinho, porque a gente estava com falta de cartãozinho. Os cartões já foram repostos, então eu gostaria que essas pessoas fossem novamente para a recepção, se encaminhassem à recepção, para que a gente possa entregar os cartõezinhos que não foram entregues até agora, tá bom? E daqui a 15 minutinhos, no máximo, a gente volta para a gente falar um pouquinho, tirar um pouco de dúvidas com o Cal e com a doutora Renata, tá bom? Obrigado, boa noite. Levanta a mão, que aí eu vou o microfone até eles, já estou com o microfone deles ali. E eu já, aproveitando, quem gostaria de abrir as perguntas? Meu cara ali do João. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui, o Cal e a doutora Renata. Eu agradeço aí a atenção de vocês, o Cal. A primeira vez que eu conversei com ele, acho que foi na Bitcoin Conference, e ele é uma pessoa que não gosta do lugar comum. Você fala para ele que é A e ele pergunta por que tem que ser A. Por que não pode ser B, C, D, X, Y, Z. Eu acho legal esse approach dele, porque é questionável mesmo. Né? E a doutora, gostei muito aí dessa questão, porque quando você fala em contratos, né, a gente está falando realmente que anteriormente a isso existem pessoas. Né? O contrato, na verdade, precisa ser escrito. Duas pessoas se encontraram, um fala A, B, C, acordado, isso é um contrato também. Mas eu gostaria que vocês dois colocaram, são assuntos convergentes, como vocês veem essa questão da Alex, criptografia, essa ponte do Wright, do Philip, para tentar não regulamentar, mas dentro desse mundo, colocar um pouquinho de ordem em algumas coisas básicas, como tinha nos inícios dos moldes do comércio dessa Alex mercadoria, né? Tem essa luz, teoricamente, dentro dessa regulação que surge aí, para a gente poder trabalhar. Né? Qual a opinião de vocês? Prospera, não prospera? É importante? Alô. Eu tenho uma posição com relação à regulamentação. Eu acho que Velho Oeste só é legal para o cliente em e para o seu regulador. Então, não dá para a gente ter instituições, por mais que as pessoas sejam simpáticas, mas não dá para você ter uma miner, entendeu? Não dá para você ter empresas que você não conhece o modelo de negócio e estão trazendo uma promessa de um novo mundo que você sabe que ele não vai se materializar, entendeu? Como é que eu vou te dizer? Eu acho o Bitcoin uma coisa maravilhosa. Eu não tenho Bitcoin, eu transaciono Bitcoin. Eu não guardo Bitcoin. Carlos, você não acredita em Bitcoin? Não, eu acredito em guardar moeda. Eu acredito em comprar empresa, eu acredito em comprar boi, eu acredito em comprar terra, entendeu? Eu acredito em comprar bens ativos, comprar modelos de negócio. Hoje eu só posso comprar Bitcoin. E por que eu posso só comprar Bitcoin? Porque não há uma legislação que
permita uma empresa nacional emitir um token nacional lastreado num ativo nacional, sendo negociado numa exchange nacional. Então, eu estou fundando uma startup de tokenização da economia, tenho 5, 6 projetos já, todo dia aparece um novo, e é assim, eu tenho uma parceria com o governo do Canadá, porque se eu precisar internacionalizar a empresa, ou eu mando ela para o Canadá, ou eu mando ela para a Suíça, ou eu crio um fundo em Luxemburgo. Eu já criei canais para isso. Cara, meu nome não é Carlos, meu nome é Antônio Carlos Pasquale de Souza Amorim. Não tem nada mais brasileiro que isso. Nada. O único lugar do mundo que eu moraria, que não é o Brasil, é na Itália. Entendeu? Mas não é uma de frio. Não é mineira. Lá não tem torresmo, lá não tem cachaça. Eu vou ficar aqui, eu quero botar dinheiro aqui, eu quero empregar gente que está aqui. Eu não quero empregar um cara na Estônia. Eu não quero que o Brasil saia daqui e vai morar num lugar frio do cacete. Entendeu? Agora, não dá para ficar olhando para isso e falar, não, a gente tem que lutar pela desregulamentação. A gente tem que achar um meio termo. Tem que atender todo mundo, tem que atender o banco, tem que atender as empresas, tem que atender a justiça, tem que atender a receita. Entendeu? Sabe, ser libertário não pode se confundir com ser júnior, não pode ser confundido com ser transgressor, não pode ser confundido com ser criminoso. Pessoas têm que ser protegidas. Não podemos partir do princípio que o blockchain, com grande poder, tem grande responsabilidade, cada um é responsável pelos seus atos, que é o que eu prego. Entendeu? Mas tem que ter um limite. A gente tem que entender que o ser humano é falível. Então, nós vamos ter que achar um meio de campo. Esse meio de campo, quando eu falo nós, é todos os envolvidos. Não pode ser arbitrado de cima para baixo. Vai ter que ser emergente da sociedade. Essa é a minha posição. Agora, eu não sou advogado, sou engenheiro. Para engenheiro, as coisas são mais simples. Ou é preto ou é branco. A justiça não funciona como preto. Eu fui casado com um advogado, aprendi isso. Você tem aquela regra da intenção, se você tinha intenção de cumprir, de fazer falta, não tinha. Tem que ter uma série de parâmetros que a juíza pode ser muito mais assertiva do que eu. Mas a minha opinião é essa. Nós vamos ter que achar, em algum ponto, algo que permita o blockchain empoderar o cidadão, permitir o cidadão efetivamente ser o que ele tem potencial de ser, ao mesmo tempo que protege esse cidadão daquelas pessoas que vão usar esse potencial para prejudicar a sociedade, prejudicar a economia. Até dando continuidade a esse raciocínio, eu comentava um pouco antes, muitas vezes, assim, as pessoas, falando sobre a questão do Bitcoin, a administração das wallets privadas, e como tem gente que deixa os Bitcoins em exchanges parados, sem fazer trade, assim por diante. E muitas vezes as pessoas, elas não querem ter autonomia. Muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas querem ter o amparo e o colo do Estado e serem constantemente protegidas, que é uma circunstância que parece incompatível com toda a independência que elas podem alcançar por meio da utilização do blockchain. Eu acredito que, como o blockchain vem de encontro à burocratização, e a burocratização é uma coisa que incomoda muito todo mundo, se houver uma redução de burocratização, a tendência da tecnologia é se disseminar com mais facilidade e ela ser adotada com mais facilidade. Só que isso também é um trabalho de educação. Porque as pessoas têm que conhecer os riscos, elas têm que saber o que isso representa. Porque num ambiente absolutamente descentralizado, não existe ordem que eu possa dar que venha a ser executada. Não existe. A não ser que, claro, eu consiga identificar um intermediário ou um favorecido numa prestação de serviço a quem eu possa direcionar isso. Mas num ambiente como no Bitcoin, isso não é possível. Então, exige um trabalho de educação e exige uma circunstância que as pessoas têm que ver uma vantagem no uso da tecnologia. Senão, não vai acontecer. E eu acho que as vantagens estão aparecendo, inequivocamente. Não sei se eu respondi isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Todo mundo anotando? Ninguém ficou com dúvidas? O conteúdo ficou bem esclarecido? A gente estava conversando
sobre os smart contracts. E que a gente, muitas vezes, vamos ainda precisar de oráculos. Certo. Isso. Tipo, por exemplo, eu vou falar para ele, se o São Paulo ganhar, Sim. vou pagar para você. Se eu não ganhar, então você vai pagar para mim. Sim. Esse é um smart contract. Mas, então, o foco do smart contract seria só para tirar as tarefas simples, mas não vai conseguir, por exemplo, tarefas muito mais complexas, que seria no comércio exterior, talvez ajudaria, mas não, por exemplo, Não substituiria, mas ajudaria, né? Então, eu queria falar, a pergunta é como é essa relação de ajuda da tecnologia do smart contract e um contrato de verdade? Qual que é essa relação? Veja, eu penso o seguinte, qualquer tarefa que possa ser automatizada não precisa ser feita por um ser humano. O ser humano, as atividades desenvolvidas por um ser humano, elas podem ser relegadas àquelas circunstâncias que não dependem de automatização ou de repetição sistematizada. E me parece que os smart contracts eles conseguem conversar tranquilamente com qualquer tipo de negociação, contanto que essa negociação ela possa ser fracionada dentro dessas atividades automatizadas. Então, a consulta a esses oráculos, se as partes concordarem com o oráculo, por que não utilizar um smart contract para automatizar e auto-executar uma determinada etapa contratual? Certo? Só que nem sempre o smart contract vai conseguir alcançar todas as nuances da expressão da vontade humana e dos efeitos que a vontade humana pretende alcançar com uma contratação. Ele vai conseguir executar certas etapas, mas alguns efeitos que eventualmente vão ter que ser declarados. Por exemplo, existe um instituto de direito obrigacional chamado novação, que tem que ser expresso. Se não houver uma disposição contratual expressa mencionando que aquela circunstância é uma novação, me desculpa, e isso um smart contract não poderá fazer, porque é um ato meramente declaratório, não é um ato que vai executar, não vou puxar uma função, não vai ter um scroll, uma coisa assim. Então, eu vejo os smart contracts interagindo sem nenhum problema. A principal dificuldade é a linguagem, é que as partes consigam compreender o verdadeiro alcance desses smart contracts. A gente tem que aprender, né, e quando a gente fala muito em tecnologia, a gente fala em engenharia. Engenharia, ela olha o problema e ela vai quebrando uma situação comum em pequenos problemas. E a gente dá foco nisso. A gente não tem a visão sistêmica. Né? Smart contracts não virão sozinhos. Smart contracts virão com inteligência artificial e IoT. Então, o que vai acontecer é que o ser humano vai montar essa cadeia e vai soltar isso para funcionar sozinho. Ou em cadeia de suprimento, por exemplo. Só na fase do design você vai usar a gente. Depois disso, o EDI do Walmart vai fazer um pedido para o teu sistema, você vai emitir uma ordem de produção, você vai colocar a inteligência artificial para olhar para aquela carga, ela não vai consolidar a carga para diminuir o frete, ela vai desconsolidar a carga, mandando um pallet de desodorante, como ela manda um filme do Netflix. O motoboy vai levar 2 caixas, aquele caminhão que tem meio metro cúbico sobrando vai levar meio pallet, aquele automóvel, aquele táxi vai levar outra parte, e ele vai fazer isso. As janelas de transporte vão se fechar, os contratos de transporte vão diminuir, né? Tudo isso sem interferência humana. A grande coisa de smart contract, inteligência artificial e IoT é que o time da inteligência artificial não joga no domingo. Ela trabalha 24/7, ela não tem férias, não tem 13º, ela não faz greve. Né? É isso que vai acontecer. E nós vamos liberar um monte de gente para começar a empreender individualmente, para começar a fazer outras coisas. Que é o que eu costumo falar sempre. Eu desconheço qualquer pessoa que entrou numa faculdade de administração para trabalhar no contas apagadas. É isso que a gente tem que começar a olhar. Só o smart contract não vai funcionar. Mas como eu vou negociar? Como eu vou montar os parâmetros? Né? Qualquer pessoa que trabalhou com automação comercial
basicamente consegue ver exatamente isso. A automação comercial tirou uma grande parte da cadeia, né? O vendedor, aquele repositor de pedido, aquela coisa. Quando você começar a colocar os smart contracts, você vai tirar a administração de contratos da mão das pessoas. E tudo vai funcionar com machine learning, essas coisas todas. É muito legal você falar machine learning para a máquina aprender a conversar com você para você usar o aplicativo do Bradesco. Pô, isso é legal pra caramba. Mas o que vai funcionar mesmo é o seguinte, você tem que mandar uma carga daqui para Roterdã e ele vai mandar pela melhor rota possível, com o menor número de paradas e de documentos a serem assinados no blockchain por outra inteligência artificial no meio desse caminho. Agora, o que é que precisa hoje para fazer um negócio desses? Mudança cultural. Zero de tecnologia. Smart contract já existe, inteligência artificial já existe, a IoT já existe. O que não existe é a mentalidade no ser humano de fazer as coisas de forma distribuída. A gente ainda está trabalhando em estruturas hierárquicas, verticais, industriais, que não são adequadas para trabalhar com blockchain, e precisa de uma topologia distribuída. Nós temos uma tarefa de mudança cultural muito maior do que tecnológica. Entender como o smart contract pode atuar e parar de repetir modelos antigos. E quando eu falo parar de repetir modelos antigos, eu estou dizendo o seguinte: qual foi a primeira aplicação que o blockchain foi usado? Moeda. Por que foi usado moeda? Porque a gente tinha falta de moeda? Não, era a única coisa que a gente sabe fazer há 2000 anos. Então, nós usamos uma tecnologia, nós criamos uma nova tecnologia para administrar um problema antigo. A hora que a gente começar a conseguir administrar problemas novos, olhar para ele e falar disso daqui, como é que eu chego, como é que eu consigo montar um grupo de pessoas de forma absolutamente auto-organizada para traduzir um livro, né, para criar uma cerveja, para construir um prédio, para montar uma organização, aí nós vamos começar a usar isso no pleno potencial que essa tecnologia traz. Eu costumo usar muitas referências bíblicas por conta do passado que eu tenho de relacionamento com a igreja. Moisés demorou 40 anos para sair do Egito e chegar a Israel, dá 6 dias de caminhada. Ele não se perdeu. Se Deus estava guiando ele ia chegar em 3 dias. Ele precisou deixar todo mundo que vivia no Egito, que queria voltar para o sistema antigo, morrer. E a nova geração entrou. Nós vamos ter que fazer uma mudança mais rápida. Não dá para esperar 40 anos e todo mundo foi criado do jeito antigo. Mas nós vamos ter que mudar culturalmente. Nós vamos ter que parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Nós vamos ter que pensar distribuído. Vamos ter que olhar bottom-up, não top-down. Nós vamos ter que fazer esse tipo de coisa. Oi, Renata. O que eu queria te perguntar é que hoje, que tipo de ação que chega para vocês relacionada ao mundo da cripto, né? O que chega para vocês? E depois eu queria que você me contasse, já que eu cheguei atrasada, a sua relação entre blockchain e Lewis Carroll. Você me conta. Bom, eu falei numa palestra na PUC uma coisa que para cada ação de tecnologia que eu rezo para cair comigo, caem 5 despejos, 10 ações de retirada de nome necessárias, mais pedido de enfim. Mas eu sei que existem várias ações tramitando no Fórum João Mendes Júnior, que é onde eu trabalho, tratando sobre o encerramento de contas bancárias das exchanges pelas instituições financeiras. Os entendimentos são bastante divergentes entre os juízes, porque isso também depende muito das matérias que são trazidas até o processo. E às vezes uma coisa que as pessoas não entendem é que se certos assuntos não são mencionados nas ações, nós não podemos apreciar isso. Então, uma ação de encerramento de conta bancária, vamos imaginar que eventualmente não traga a discussão acerca da concorrência que as exchanges possam estar causando
para as instituições financeiras, esse é um aspecto que não é analisado, não de ofício. E outra, a gente tem que pensar também que esse é um universo novo. Agora, não mais tão novo, porque a questão foi levada para o STJ, foi julgado, tem muita gente procurando entender como é que funciona e assim por diante, mas o maior número de ações no universo, assim, envolvendo criptoativos, hoje em dia, é encerramento de conta bancária de exchanges. Obrigada. Ela para mim, ela quer saber disso. Ele trata do caos de uma forma ordenada. E ele desordena, e ele coloca um pouco de caos na ordem também. Então ele faz um pouco essas duas coisas. Eu sou geminiano. Tem a lua em aquário, ascendente e sagitário. Não tem como eu não viver no caos. Minha mãe desistiu. Quando a mãe desiste, você não tem mais jeito. Mas a minha irmã é capricorniana, né? Então a família fica super feliz. Esse cara é simples, eu fiz duas citações, né? Eu citei a briga do leão e o unicórnio pela coroa do rei. E a Alice pergunta, mas eles estão brigando pelo quê? Ele falou, pela minha coroa, olha que piada. Né? E ela falou, e o que ganhar vai levar a sua coroa? E o rei dele fala, de jeito nenhum, que idiota, né? Basicamente é isso, bancos e exchange estão brigando pela coroa. Né? E tem alguém que está olhando e falando, olha que legal, eles estão brigando pela coroa. E quem ganhar leva? Não. E a outra é a Alice que, né, chega e está falando com o gato, e o gato fala que, né, ali todo mundo é louco. Ela falou, mas como é que você sabe que eu sou louca? Ele falou, você está aqui, né? Você só pode ser louca. Você entrou pelo buraco do coelho de cabeça primeiro, sem saber o que tinha pela frente. E é exatamente o que todos nós estamos fazendo. Né? Nós estamos entrando nisso de cabeça na frente, sem saber o que tem naquele buraco. A gente está acreditando numa promessa de empoderamento pessoal, de tirar o intermediário de confiança, e a gente não tem a mais pálida ideia do que isso significa. Né? E aí a gente fala, e eu acho super elucidador, né? Tem gente que não vai aceitar, tem gente que passa mal se não tiver alguém para garantir que a segurança está na mão dele. Vocês falam, como é que isso é possível? Eu não sei, mas ele está com 30% nas pesquisas. E não interessa o que você fale dele, todo mundo fala, eu prefiro dar minha vida na mão desse cara do que ela ficar na minha mão, porque eu sou completamente responsável. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Eu não consigo achar outra justificativa. Né? Mas somos todos loucos. Né? Então, a insegurança é a grande pedra no sapato do desenvolvimento desse setor. Né? A insegurança das pessoas e a falta de confiança também nas outras. Né? Não tem nada a ver com isso. A rede é assustadora. Eu costumo fazer uma dinâmica em workshops. Eu fiz um workshop agora em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade maravilhosa. Vocês têm que separar 7 de setembro, porque de 5 a 8 de setembro eles fazem um festival com música, gastronomia, uma cidade inteira para discutir inovação e um monte de coisa. No interior de Minas, então, ainda tem torresmo, tem cerveja artesanal, né? Tem pé de moleque, que fica do lado de Piranguinho, caso vocês não saibam, é a capital nacional do pé de moleque. Você casa com uma mineira, você descobre o mundo. Né? Mas eu estive lá agora fazendo uma dinâmica de como criar uma organização autônoma distribuída. E a gente tem essa dinâmica, escolhe um centro, né? Coloca esse centro e fala para todo mundo se posicionar. Todo mundo se põe virado para dentro, olhando para aquele centro. Né? Isso representa o grande empresário, aquele cara que é o pai da família toda, que é o cara que responde pela CLT para alimentar aquela gente toda, e é o cara que, se aquela ideia der errado, porque ninguém está trabalhando junto com ele, só quer que ele sustente, vai ter que arcar com esses custos. Eu já tive nessa posição, 47 famílias, 47 ações trabalhistas. Né? Falei, nunca mais. Aí o pessoal, todo mundo vira para fora para olhar para o mundo, para a rede. Qual que é o grande sentimento das pessoas? Insegurança, medo, não sei o que fazer. Eu estou olhando para fora, eu não estou olhando para o centro, eu não estou olhando para dentro, eu não faço mais parte do grupo. Aí eu peço, dá um passo e me diz o que é que vocês acham. Todo mundo anda, dá um passo,
Está melhor ou está pior? Está melhor. Porque andar no desconhecido, você está andando, não está acontecendo nada, você vai se sentindo bem. Mas só de olhar para o desconhecido sem navegar nele é assustador. Então, por isso que a gente recorre ao Donald Trump. Por isso que a gente abre mão do Brexit. Por isso que 30% da França vota na Marine Le Pen. Ou votam em líderes ultranacionalistas. Vão votar no ultranacionalista aqui também, porque eu preciso olhar para o centro alguém que tome conta de mim, porque eu sou completamente irresponsável. Eu tenho uma legislação que fala isso. Eu tenho vale transporte, eu tenho vale alimentação, eu tenho vale supermercado. Eu não tenho condição de cuidar do meu dinheiro. Aí chega esse bando de moleque, esse bando de louco falando, acabou, moçada. Está aqui, ó, não precisa de Banco Central, está aqui uma moeda que valoriza 30% num dia. Está aqui uma moeda que saiu em outubro de $6.400, bateu $20 mil em dezembro. Entendeu? Caiu para 6 de novo. Mas está aí. Aí você fala, eu não consigo viver com isso. Por que você não consegue viver com isso? Porque não tem o Henrique Meirelles falando que isso é normal? O Bitcoin continua valendo um Bitcoin. Eu gosto muito do filme do Batman, né? O Coringa. Eu adoro o Coringa. Não porque ele é um bandido, não, mas porque ele tem aquela coisa, né? Ele fala, todo mundo tem um esquema, todo mundo tem um plano, né? Se eu falar que vai morrer um soldado no Afeganistão, tá tudo bem. Agora, se vai morrer um prefeito, né? Aí todo mundo entra em pânico. É mais ou menos isso. Se eu falar que tem uma moeda, né, que o presidente emite, todo mundo está bem. Gente, vocês estão gritando fora pro cara. Como é que vocês acreditam nessa moeda? Enquanto tem uma outra que ninguém sabe quem emite, não, essa moeda não pode valer o que ela vale. Onde você vê, essa moeda é bolha. Não, aquela que o cara acorda de mau humor, porque as contas não fecharam no ano, manda emitir mais 1 bilhão dela, essa a gente confia. Essa a gente guarda em mala no apartamento. A gente não, né? A gente não, né? Ser humano é um cacete. Ser humano não sei o que é bem melhor que aquilo ali. Mas a gente faz essas coisas, entendeu? Então tem um problema conceitual hoje que a gente tem que começar a encarar sério. A gente tem que olhar. Nós estamos empoderados. Nós conseguimos vender qualquer coisa para qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. E receber uma moeda que acontece mais rápido se não tiver ninguém no meio do caminho. E eu estou falando mais rápido assim. Eu recebo $20 mil pelo Bradesco no dia 16 de abril, só vira dinheiro no dia 6 de maio. Eu recebo 7 Bitcoin às 8 da manhã em Chicago, vira dinheiro às 10h30 no Bradesco aqui em São Paulo, no mesmo dia. Ah, mas eu não sei quem emitiu o Bitcoin. Estou andando para quem emitiu o Bitcoin. Eu pago a conta com o dinheiro que entrou no mesmo dia. No outro que eu sei quem é que está no meio do caminho, eu não vejo. E é pior, a culpa não é do Bradesco. A culpa não é dele, a culpa é de todo o sistema que foi montado para dar segurança que aquela operação não é lavagem de dinheiro. E a gente acha que não. A gente vai para casa, feliz. Não, para mão do Bradesco. E muitas vezes é lavagem de dinheiro. Eu não sei, eu não consigo sacar R$1.000 no caixa eletrônico. Como é que o cara sai com uma mochila com 5 milhões? Eu não entendo isso. Mas ok, deve fazer sentido na cabeça de alguém que acha normal essas coisas acontecerem. Assiste Jornal Nacional e fala, não, isso é normal. O problema é essa moeda digital que ninguém sabe quem confia. É isso. Legal, gente. Obrigado. Acho que funcionou, né? Funcionou. Obrigado pela interação de todo mundo. Vou encerrar nossas perguntinhas por agora, porque a gente gosta de uma parte importante do evento, que é network. Então, a gente tem aí pelo menos mais meia horinha, 40 minutos, para a gente conseguir se conhecer um pouco mais, trocar os cartões e conversar um pouco mais pessoalmente, tanto com o Carl quanto com a doutora Renata. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Acompanhem o manual nas redes sociais. A gente está presente em todas as redes sociais, as principais. Tem bastante coisa que está por vir. Fiquem atentos. Não esqueçam de conhecer o nosso curso da SPM. O curso que acontece esse sábado agora. Eu fiquei devendo sorteio, né? Olha só, ainda bem que eu falei da SPM. Vamos lá. Cadê minha...
Meu caro Gustavo, isso não tinha acontecido. Não é? A gente chega lá, a gente chega lá. Né, Henrique? A gente chega lá, né? Essas são os... Esse aqui. Cuidado, hein? O cara vem aqui. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Fala o número, 3, 4 ou 5. Número 3. Deixa eu ir para pessoas imparciais, né? Porque eu estou mandando pro pulso agora. Me ajuda aqui no meu sorteio, vem cá. Me fala um número de 0 a 9. 9. Então temos o número 3, 9. Todo mundo olhando para as pulseiras, né? Eu não vou em vocês mais, não posso fazer isso. Vamos falar que é. Deixa eu interromper a venda aqui, ó. Henrique, por favor, me fale o número de 0 a 9. Pulseira 397. Quem é a pulseira 397? Nada. É, tá vendo? Eu falei para não ir embora. Então eu vou aqui. 4, 5, 7. 4, 5, 7. Pulseira 4, 5, 7. 4, 5, 7? Parabéns. Curso no SPM com seu amigo, Paulo. Deixa eu... Vamos tirar uma fotinha só para a gente registrar esse momento? Maravilha. Obrigado. A gente vai entrar em contato com você, o Gustavo vai pegar os detalhes dos seus dados e esse curso você vai fazer uma dinâmica para resgatar esse seu VIP junto à SPM e amanhã a gente vai te trazer esse passo a passo, tá bom? Parabéns, faça bom uso. Gente, é isso. Obrigado, muito boa noite e até a próxima.